A ferrugem asiática da soja é a principal doença que afeta a cultura da oleaginosa. 2 bilhões de dólares por safra é o custo médio gasto para o controle do problema. A doença foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001. Desde a safra 2007-2008, é observada a perda da eficiência dos produtos usados no combate ao fungo. Por isso, para o controle da ferrugem, é necessário um manejo cuidadoso, que começa com o monitoramento da lavoura e passa pelo cumprimento do vazio sanitário, que acontece em diversos estados. No Técnica Rural de hoje, você vai entender como o manejo pode contribuir para a manutenção da eficiência dos fungicidas usados no combate à praga. Como saber se o fungo está presente na sua região? Quais os sinais para identificar a doença na lavoura? E ainda vai acompanhar o calendário do vazio sanitário da soja pelo país. Há mais de uma década, o sojicultor brasileiro convive com a ferrugem asiática. A doença deixa as folhas com manchas, parecidas com ferrugem. O principal dano causado é a desfolha precoce, que impede a formação completa dos grãos. A consequência é a redução da produtividade em até 70%. A ferrugem é uma doença causada por um fungo que produz esporos, como se fosse a semente do fungo, e é disseminada pelo vento. Nós não temos como erradicar a doença do nosso país, uma vez que ela já está presente. Então, o que nós podemos é procurar medidas para conviver com ela sem que ela cause perdas de produtividade ou que pelo menos essas perdas sejam mínimas. Como ainda não é possível eliminar a ferrugem, o primeiro passo é identificar a doença para fazer o controle adequado do fungo. E como todo fungo, o que causa a ferrugem asiática também gosta de umidade. Umidade relativa alta, né, geralmente acima de 60% a 70%. Temperaturas médias, né, então em torno de 26, 28 graus. Então, quando a gente fala de temperaturas médias, tem que pensar, às vezes o pessoal pensa, nossa, mas faz no verão 30 e poucos, 35 graus, então não seria favorável para a doença, mas a gente tem que ver a média, que à noite geralmente esfria, mesmo em regiões, né, do centro-oeste que é mais quente, as regiões onde a doença ocorre bastante são regiões altas, geralmente que tem noites mais amenas, né, então essa média não é difícil de se alcançar, essa média é favorável à doença. E basicamente isso, a temperatura não costuma ser tão limitante, o que é mais limitante é a umidade. No campo, nós sugerimos que sejam no monitoramento, para verificar se já tem ou não a doença, para iniciar as aplicações, nós sugerimos que o agricultor vá naquelas partes da lavoura onde tende a acumular umidade por mais tempo. E aí ele vai observar as folhas do bacheiro, que é por onde a doença começa. O produtor pode arrancar uma folha da planta e observá-la contra a luz, para tentar encontrar pontos escuros. Uma lupa também pode ajudar no diagnóstico da ferrugem asiática da soja. Deve-se verificar a parte inferior da folha, para encontrar as estruturas do fungo. Em caso de dúvida, as folhas devem ser enviadas a um laboratório. Muitas universidades e cooperativas espalhadas pelo país estão preparadas para diagnosticar a ferrugem. Mesmo sem encontrar o fungo na lavoura, o sojicultor deve monitorar a presença da doença nas áreas próximas à propriedade. Isto é possível com o acompanhamento do site www.consorcioantiferrugem.net. Lá estão os registros atualizados dos casos da doença no Brasil. Há profissionais em praticamente todas as regiões produtoras e quando um foco de ferrugem é encontrado, esse foco é relatado no site. Então, caso o agricultor esteja monitorando a lavoura, ele deve, junto
monitorar o site. Às vezes ele não encontrou na lavoura dele, mas talvez no site já tenha relatado um foco naquele município, naquela região. Então, se a condição estiver favorável para a doença, ele já teria um critério técnico para começar as aplicações de fungicida. O que nós devemos evitar a todo custo são as aplicações calendarizadas, porque se não tem a doença, não há necessidade de utilizar o produto. Então, faz parte das estratégias anti-resistência utilizar o produto de modo adequado, quando ele de fato for necessário. Aí chegamos a uma questão delicada. Há algumas safras, os produtos de combate à ferrugem não apresentam o resultado esperado e há perda de eficiência comprovada. Uma das razões para a resistência aos produtos é o grande número de aplicações de fungicidas, antes mesmo do aparecimento de ferrugem na lavoura ou na região em que a soja é cultivada. A chamada aplicação preventiva, sem a real necessidade, não é aconselhada pelos pesquisadores. É muito difícil você fazer um preventivo realmente para ferrugem, porque a doença pode começar potencialmente desde que a soja emerge. Ela saiu de dentro, a plantinha saiu de dentro da terra, potencialmente ela já pode ter ferrugem. Então é muito difícil falar nesse controle preventivo para ferrugem desse jeito. Por isso que a gente sugere o monitoramento, ou pelo menos que a pessoa aguarde quando as linhas começam a fechar. Porque vai ser um momento em que nós vamos favorecer esse acúmulo de umidade. Então seria, se ela não quer fazer monitoramento nenhum, esse seria pelo menos um momento de maior suscetibilidade, de maior chance da doença começar a acontecer na lavoura. O nosso principal problema do momento em relação à ferrugem é essa resistência, né, do fungo aos produtos que nós usamos para o controle dele. Então, isso tem ocorrido, os ensaios cooperativos que a Embrapa, junto com outras instituições, realiza, no Brasil inteiro, né, mais de 40 ensaios por ano, tem demonstrado que desde o ano de 2007 vem ocorrendo resistência aos grupos químicos que são usados para o controle da ferrugem. E isso é um problema para o agricultor. O agricultor que tinha um produto que controlava cerca de 80% do fungo no campo, hoje em dia tem produtos que ficam em torno de 50% de eficiência. Então a nossa preocupação com alguns produtos novos que têm sido lançados, né, um novo grupo químico que a partir da última safra já está disponível, e funcionam realmente muito bem esses grupos químicos, mas eles são sujeitos, ele tem um risco, pelo menos um risco médio, de que apareça resistência a ele também. Agora o Técnica Rural faz uma pausa rápida. Daqui a pouco você vai saber quais são os produtos químicos mais indicados para o controle da ferrugem asiática da soja. Você vai acompanhar também o calendário do vazio sanitário pelo país. E ainda o exemplo de um sojicultor do Paraná que capricha no monitoramento da lavoura para diminuir o número de aplicações de fungicidas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Técnica Rural de hoje sobre a ferrugem asiática da soja. Na primeira parte do programa, você viu que a aplicação de fungicidas, que segue um calendário rígido, é um método errado de controle da doença e que o monitoramento da lavoura é indispensável para saber a melhor hora de usar os produtos e, assim, evitar a resistência dos fungos aos fungicidas. Agora você vai saber qual é a melhor combinação de produtos para usar na lavoura quando for detectada a presença do fungo. Há 3 grupos químicos de fungicidas que são recomendados: as estrobirulinas, os triazóis e as carboxamidas.
uma das nossas recomendações é utilizar esses melhores produtos, que são do grupo químico das carboxiamidas, que comercialmente vem misturado com as estrobirulinas, nas primeiras aplicações. Então, para que esses produtos não sejam expostos, né, a uma população do fungo muito alta na lavoura, gerando então essa resistência, né, selecionando indivíduos resistentes do fungo, né, na lavoura. Então, utilizar nas primeiras aplicações, repetir no máximo uma vez a aplicação desse produto, então no máximo as 2 primeiras aplicações com esses produtos, e depois, se for necessário, passar a utilizar os produtos já mais conhecidos, mais antigos, né, que são misturas de triazóis com estrobirulinas. Então, fazer tudo isso utilizando as doses recomendadas, com uma boa tecnologia de aplicação, então regular corretamente os equipamentos, não utilizar vazões muito baixas, assim, menores que 100 litros de água por hectare, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte das estratégias anti-resistência. Entre outras coisas também, seguir o vazio sanitário durante a entre-safra, né? Controlar aquelas sojas voluntárias, plantar mais cedo, dentro da época recomendada, cultivares precoces. Tudo isso ajuda, né, a você ter um melhor controle da doença e evitar essa resistência. O vazio sanitário da soja é importante na estratégia anti-resistência aos fungicidas que combatem a ferrugem asiática, porque é o período sem plantas vivas da cultura. O prazo do vazio sanitário varia de 60 a 90 dias e a época do ano muda de estado para estado. Confira o calendário. Em Tocantins, não pode haver soja viva no campo entre 1º de julho e 30 de setembro. No Pará, são 3 períodos diferentes de vazio sanitário da soja. De 15 de julho a 15 de setembro, na região de Conceição do Araguaia, Redenção, Marabá, São Félix do Xingu, Paraupebas, Itaituba, com exceção dos municípios de Rurópolis e Trairão, e Altamira, no distrito de Castelo dos Sonhos. De 1º de setembro a 30 de outubro, em Paragominas, Bragantina, Guamá, Tomé-Açu, Salgado, Tucuruí, Castanhal, Arari, Belém, Cametá, Furos de Breves e de Portel. E ainda de 1º de outubro a 30 de novembro, na região de Santarém, Almeirim, Óbidos, Itaituba, nas áreas dos municípios de Rurópolis e Trairão, e Altamira, com exceção do distrito de Castelo dos Sonhos. Em Rondônia, o vazio sanitário é de 15 de junho a 15 de setembro. No estado do Maranhão, não é permitido soja viva no campo entre 15 de agosto e 15 de outubro. Em Alto Mearim, Grajaú, Balsas, Imperatriz e Porto Franco. E entre 15 de setembro e 15 de novembro, na região de Baixada Maranhense, Caxias, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Gurupi, Itapecuru-Mirim, Pindaré, Presidente Dutra, Rosário, Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís. Na Bahia, o vazio é de 15 de agosto a 15 de outubro. Em Goiás, a restrição vai de 1º de julho a 30 de setembro. Em Mato Grosso, o vazio sanitário é de 15 de junho a 15 de setembro. O mesmo período vale para Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, não pode ter soja viva no campo entre 1º de julho e 30 de setembro. No estado de São Paulo, o vazio vai de 15 de junho a 15 de setembro. Minas Gerais adota o vazio sanitário de 1º de julho a 30 de setembro. E no Paraná, o campo não pode ter soja entre 15 de junho e 15 de setembro. O agricultor deve fazer isso da forma mais caprichada possível. Nós precisamos eliminar ao máximo as plantas vivas de soja no campo. Nós sabemos que é difícil eliminar 100%, mas quanto mais eliminar, melhor. O risco é que, se nós tivermos muitas plantas voluntárias de soja, é que o fungo possa sobreviver nela. Então, o fungo que causa ferrugem, a gente o chama de biotrófico. Ele só sobrevive em plantas vivas. Então, daí a gente eliminar a soja, que é o principal hospedeiro desse fungo, para que ele... pelo menos a gente reduz a quantidade dele no ambiente e dessa forma a doença aconteça mais tarde. Se nós tivermos presença de plantas vivas o tempo todo, o que vai acontecer é a ferrugem começar mais cedo na lavoura e aí o agricultor ter que iniciar as aplicações de fungicida
também mais cedo e ter que fazer um número maior de aplicações durante a condução da cultura. Este agricultor paranaense é um exemplo de bom manejo da lavoura para controle da ferrugem. Daniel produz no município de Rolândia, no norte do estado. O agricultor faz de tudo para evitar aplicações de fungicidas, que encarecem o custo de produção. Daniel contratou uma consultoria especializada no monitoramento da doença e instalou na propriedade equipamentos como este, o coletor de esporos. Eles lembram a biruta, que indica a direção do vento. Mas para o coletor de esporos, não importa para que lado o vento sopra, mas se ele carrega a ferrugem asiática. Os esporos, normalmente, principalmente da ferrugem, ou esporos de modo geral, eles são transportados pelo vento. Então, esse equipamento, ao contrário da biruta, ele é um tubo e dentro dele existe uma lâmina de vidro que é coletada a cada 5 dias. Então, pressupõe-se que os esporos que porventura estejam no ar, transportados pelo vento, eles se colhem aqui nessa lâmina. Então, no laboratório se verifica se existe a presença do esporo, principalmente da ferrugem, e aí nós temos esse monitoramento desses esporos. O equipamento é simples e, pelo que disse o Daniel, funciona mesmo. Por isso, apesar do excesso de umidade na lavoura por causa da chuva, Daniel ainda não fez aplicação de fungicida nas plantas, que têm mais de 70 dias de emergidas. Ele só aplica produto contra o fungo quando tem certeza que ele chegou à lavoura. O agricultor, que também é engenheiro agrônomo, afirma que o custo com a consultoria e o equipamento coletor de esporos é menor do que ele gastaria com aplicações de fungicidas. O custo dessa consultoria é em torno de R$50, 45 a R$50 por hectare. O custo de uma aplicação de fungicida é R$90 do produto em si, e o custo da máquina entrar na lavoura é de R$42. Então eu tenho uma economia nesse sentido, de não utilizar fungicida nem o equipamento para fazer a aplicação. Na safra passada, Daniel fez somente uma aplicação de fungicida na lavoura, enquanto que outros produtores da região fizeram até 4 aplicações de produtos. Para esta safra, ele espera não usar agroquímicos contra a ferrugem asiática, desde que o monitoramento feito com o coletor de esporos indique que não há presença considerável do fungo na plantação de soja. A minha preocupação é principalmente a eficiência dos produtos. A gente tem visto que muitos produtos têm perdido a eficiência. Nós temos alguns fungicidas do passado que hoje não agem mais, não têm mais eficiência com relação ao controle de ferrugem, por exemplo. Segundo a Embrapa, só existem hoje 2 a 3 produtos que são eficientes. Então, minha preocupação é essa. Se a região, ou eu mesmo, começar a aplicar de forma preventiva, amanhã eu não vou ter mais produto eficiente. E isso é muito sério, porque o que nós vamos fazer se os produtos começarem a falhar? Nós vamos perder produtividade. Então, a minha preocupação é essa, e também sempre lembrando que se eu colocar a máquina no campo, eu vou ter custo, eu vou ter desgaste da máquina e vou ter o custo do próprio produto, né? Então, a minha preocupação é com relação à sustentabilidade na agricultura e com relação aos custos. Com este exemplo de sojicultor que usa a sustentabilidade para controlar a ferrugem asiática da soja, o Técnica Rural de hoje fica por aqui. Neste programa você viu como identificar a doença na lavoura e até saber se o fungo já chegou à sua região. Você ouviu de especialistas a importância de saber o momento certo para fazer a aplicação de fungicidas e também como funciona o calendário do vazio sanitário pelo Brasil. Para mais informações sobre o melhor manejo para o combate da ferrugem asiática da soja, acesse canalrural.com.br e também acompanhe as nossas publicações nas redes sociais. Até o próximo Técnica Rural.